E hoje é sobre o movimento dos braços. E fica mais fácil entender a postura e a trajetória do movimento dos braços na corrida quando percebemos a naturalidade disso. E basta voltarmos 2 passos atrás. E fica comigo até o final, porque além dessa e de outras informações, eu vou te entregar o melhor exercício que tem para os braços do corredor. E você não vai acreditar no quanto ele é simples e eficaz ao mesmo tempo. Eu sou o Cláudio Bertolino, treinador e atleta, trazendo para você, praticante da corrida, conteúdo direto do campo de batalha. Então, partiu informação! E agora, voltando aos 2 passos que falei. Primeiro, quando caminhamos, os braços se mantêm estendidos ao longo e na lateral do corpo, descrevendo um movimento antero-posterior, ou seja, somente para frente e para trás. Mas assim que flexionamos os cotovelos, eles imediatamente apontam para fora e as mãos não ficam mais na lateral do corpo. Elas são levadas pelo antebraço e vão naturalmente em direção ao centro do corpo. E assim fletidos, teremos agora outra trajetória dos braços, não mais na linha lateral do corpo, agora diagonal ao corpo. Que na fase posterior os cotovelos abrem e se distanciam do corpo, e na fase anterior as mãos atingem e às vezes cruzam a linha média do corpo. E isso se dá como uma adaptação da leve rotação medial das articulações dos ombros. É por uma questão da física, mais precisamente aquela que se refere aos pêndulos, que se flexiona os antebraços para se ganhar eficiência tanto para se correr quanto para se marchar. Então essa nova posição e trajetória dos braços, além de observadas na corrida, estão presentes também nas caminhadas mais vigorosas e na marcha atlética. Agora que temos a trajetória, só falta a postura. Os braços na corrida são mantidos flexionados 90 graus nos cotovelos, ou um pouco menos, como se verifica em muitos casos na prática. E quais seriam os possíveis desvios do padrão com suas possíveis consequências? Braços com ângulos superiores a 90 graus aumentam o pêndulo, aumentam também a força vertical para baixo na fase posterior do movimento e criam dificuldade em fluir o ritmo. Braços com ângulos muito inferiores a 90 graus geralmente são inócuos e tardam o reequilíbrio do corpo, e colados ao tronco, tendem a girá-lo exageradamente, a provocar protrusão dos ombros, que são os ombros projetados à frente, e dificultam a respiração. Movimentação débil das articulações dos ombros, criam movimentos compensatórios e rotação exagerada do tronco, provocando também forças nos sentidos laterais. Movimentos dos antebraços no sentido vertical, alteram constantemente aquela flexão dos 90 graus, oscilam o centro de gravidade e aumentam a força de impacto. As mãos soltas pelos punhos, elas solicitam mais da musculatura dos braços, tensionando a região dos trapézios e provocando fadiga antecipada. Então vimos aqui como os movimentos deturpados podem interferir. Tá falando dos braços, mas quem faz correr não são as pernas? Ok, a gente pode combinar. Quem faz toda a propulsão ou empurra o nosso corpo para frente na corrida são as pernas, enquanto que na natação, por exemplo, os braços é quem fazem cerca de 90% desse trabalho. Mas apesar de não estarem na força motriz, veja agora o contrário. Tudo que os braços podem fazer para ajudar no todo do movimento para se correr. Ritmo. Nos momentos difíceis de um treino ou numa prova, onde precisamos de muita concentração, força mental e tudo mais que puder ajudar a manter determinado ritmo, a força relativa de braços treinados, pode acreditar, vai fazer muita diferença. Aclives. A técnica de corrida para vencer as subidas é um pouco diferente daquela em terreno plano, e mais uma vez a eficiência dos braços irá ajudar bastante. Equilíbrio. A cada passada ocorrem movimentos rotacionais e o deslocamento vertical do centro de gravidade, que deve ser pequeno. E quem auxilia no equilíbrio das forças geradas por toda essa complexidade são os braços. Reequilíbrio. Perceba que sempre que se deparar com situações diferenciadas e instantâneas ao correr, como subir ou descer degraus, pisar em depressões ou outras irregularidades, o padrão de movimento da sua corrida subitamente muda, acompanhado da mudança imediata também do padrão dos braços, e garantirão assim a continuidade do equilíbrio geral. Correr é mesmo para frente, combinado? Então nada como ter braços na linha que favoreça essa direção, sem arestas, desvios da direção e perdas de energia. E aqui vai uma dica prática. Corra por um trecho olhando para o chão a uns 8 metros de distância mais ou menos e perceba: quando move seu braço para frente, se a face lateral do seu cotovelo entra no seu campo de visão, se você consegue enxergá-la indiretamente. Se isso acontecer, seria bom dar uma atenção. Verificar como é que está o movimento desse braço. Ele pode estar cruzando demais por rotação exagerada do tronco, por exemplo. Enquanto que os pés são os nossos lemes, eles apontam e seguimos na direção,
Os nossos braços, ainda biomecanicamente falando, são uma espécie de segundos lemes, incapazes de mudar direções, mas capazes de atrapalhar um pouco. Estética. Braços que provocam rotações, antebraços pouco ou muito fletidos, que oscilam lateral ou verticalmente, mãos soltas pelos punhos e outras coisas. Geram arestas e movimentações desnecessários e fora do padrão específico e estético, estabelecendo um estilo individual, mas às vezes distante de uma técnica mais eficiente. A função do movimento é primordial, porém a atenção ao conjunto de estruturas que vão do alto do dorso rumo aos ombros, indo para os braços, antebraços e mãos, podem contribuir bastante para uma boa técnica de corrida. E movimento com harmonia é outra coisa, né? E aqui entramos na batalha entre função e forma. Tudo bem, a gente sabe que precisa da eficiência dos braços para correr melhor, mas não dá para negar o quanto somos movidos pela estética das coisas. E não fosse assim, os fabricantes de tênis e todos os demais artigos para corrida não precisariam investir tanto no design de seus produtos, e quem corre não procuraria por formas, cores e combinações na hora de adquiri-los, não é mesmo? Agora eu penso, se investimos tempo e dinheiro na estética das coisas para correr, não vale a pena investir também na estética da própria corrida? Desculpe, só estava pensando. Mas foi aí que lembrei de outras coisas. Um dos maiores corredores fundistas que o Brasil já teve, ele atuou entre as décadas de 80 e 90, quando corria trazia os braços colados ao corpo, gerando consequências que já vimos. E um dos maiores corredores velocistas na mesma época corria com as mãos espalmadas, gerando alguma tensão nos antebraços que poderia se deslocar para regiões mais centrais do corpo. Tá certo, era inquestionável a performance internacional dos dois, e eles faziam da postura de seus braços um mero detalhe de estilo próprio de correr. Então logo poderíamos pensar naquele conceito do time que está ganhando não se mexe. E com isso, só quero deixar aqui uma outra questão. Eles poderiam ter participado com os braços de maneira mais padronizada e terem sido atletas ainda melhores? E agora a cereja do bolo. Não vou só te trazer como te explicar por que o exercício que segue, apesar de simples, é o melhor que temos para os braços de quem corre. Então lá vai. Este movimento, tal como na corrida, abrange as regiões anteriores dos ombros e porções peitorais, além dos braços e antebraços, reforçando e provendo uma ótima condição a esses grupamentos, para suportar os percursos longos sem exaustão. Isso auxilia também nos ritmos mais intensos ou em aclives, assim como promove ajustes técnicos de angulações e direção dos braços. Ele ainda ativa o core, atuando no componente antirrotacional protetivo da coluna via a musculatura profunda das costas e do abdômen. O ponto de fixação dos elásticos posterior ao corpo e abaixo da linha dos antebraços oferece uma resistência de resultante muito interessante. Veja isso no esquema. No gráfico A, existe uma resistência de cima para baixo e outra da frente para trás, fazendo com que tenhamos que, no gráfico B, aplicar uma força ao mesmo tempo de baixo para cima e de trás para frente. E aqui adiciona um afundo em isometria com leve projeção do tronco à frente. O exercício vai desafiar também o equilíbrio, aumentando assim a sua especificidade. Sobre volume e cargas para esse exercício, eu aplico e sugiro iniciar em torno de 3 séries com 15 a 20 ciclos de movimento para cada perna que estiver à frente. Essas cargas são relativamente baixas e é por isso que garantem a proteção dos ombros e uma boa dinâmica de movimento, e é disso que precisamos. Além disso, vale lembrar, é uma força sendo aplicada desafiando também o equilíbrio da pessoa, tá? E aí, algo disso tudo pode te ajudar? Como acha que estão seus movimentos de braços na corrida? Comenta aqui embaixo, manda esse vídeo para ajudar os amigos, deixe seu like se gostou e considere se inscrever nesse canal. Um forte abraço, bons treinos e até o próximo!